Deus ele quer lhe abençoar, mas ele quer que você seja uma bênção. Foi o que ele disse para Abraão: ser tu uma bênção. Você é uma bênção. Aonde você chegar, as pessoas serão abençoadas por sua causa. Você tem que ser uma bênção para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos. E isso você só vai conseguir se você tiver sabedoria. E aqui fala como obter sabedoria. Você quer aprender a ter sabedoria? Você vai aprender agora. Veja bem, veja o que é que diz aqui. Se algum de vocês necessita, gente, eu preciso de um suco, de um refrigerante, e agora eu necessito de água. Ou seja, se você entende que a sabedoria é a mesma coisa da água para o seu corpo, a sabedoria na sua vida tem a mesma função da água, do alimento para o seu corpo, então você já começou a entender a importância da sabedoria. Então, se você necessita, você pode viver sem água, ou está repreendido, você pode viver sem um suco, sem um refrigerante, sem um doce, sem um chocolate, você pode viver sem essas coisas. Agora, o desafio é você viver sem água. Você de água, nós necessitamos. Você necessita de alimento, de comida, de carboidrato, proteínas, carne, fibra, né? Todos nós precisamos, necessitamos. Às vezes a gente tem a mania de confundir os verbos. O precisar é algo que você sente vontade, mas se não tiver, você diz, tá bom, dá para passar. Tá? Tem uma ausência, mas dá para passar. Agora, aquilo que é necessidade, não, aí você não pode viver sem. Então, Tiago, ele entendeu que a sabedoria não era uma precisão, era uma necessidade. Quem não tem, não ia viver. Quem não tivesse sabedoria, estava perdido, ia perecer. Então, veja bem, veja a importância da sabedoria. E muita gente atribui ao diabo a negligência própria em relação à sabedoria. É mais fácil culpar o diabo de dizer assim: eu nunca pedi sabedoria a Deus. Eu pedi bênção a Deus, eu pedi cura a Deus, eu pedi milagre, eu pedi portas abertas, restauração, mas eu nunca pedi sabedoria. E quando pedia, pedia de qualquer maneira. Mal sabendo que a sabedoria é a melhor aquisição que você pode ter vinda de Deus. Não é um casamento, não é filhos, não é carro, casa, é a sabedoria, porque a partir da sabedoria você vai ter acesso a tudo. E além de ter acesso, você vai viver e desfrutar. Veja bem, se algum de vocês necessita, entende que sem sabedoria não dá para viver, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem limites. Então Deus é o único que pode lhe dar sabedoria. Deus é o único que pode lhe conceder aquilo que você vai necessitar para administrar tudo que vai chegar nas suas mãos. Eu necessito de sabedoria. Eu sei que perto de quem eu era antes de conhecer a Deus, Deus já me deu bastante sabedoria, mas eu necessito de muito mais. A sabedoria que eu tenho me trouxe a uma qualidade de vida até aqui. Ao patamar que Deus vai me colocar, eu preciso de mais sabedoria. Eu preciso de sabedoria para saber lidar com pessoas manipuladoras, pessoas interesseiras, pessoas egoístas, pessoas mau caráter, pessoas de várias posições e condições financeira e intelectual. Então nós vamos precisar de sabedoria para tudo. Precisar não, necessitar, me perdoe. Essa palavra é tão maravilhosa e o ensino de Deus é tão verdadeiro aqui, que eu mesmo estou aprendendo aqui. Eu mesmo nesse momento, não é coisa que eu fiquei treinando o dia todo para saber essa palavra, não. Eu pedi só inspiração a Deus. Eu falei: Senhor, eu quero pregar algo que está no livro de Tiago. Eu vim falando hoje isso. E é tanto que eu estou me policiando aqui para vocês verem que eu também tenho dificuldade. O ensino aqui, ele está chegando agora. E eu necessito de sabedoria. Eu não preciso de sabedoria, eu necessito. Sem sabedoria, eu sei que é impossível viver, e vocês também. Então ele diz assim: peça a Deus, que dá a todos. Deus não dá somente ao crente. É claro que o crente tem a vantagem, que ele já crê. Mas ele não olha para a religião de ninguém, não olha para o bairro onde ninguém mora, para a cor da pele, para a altura, para a cor dos olhos, não. Ele dá a todos. Todos quem? Todos que pedem. Deus não sai distribuindo. Não, não existe distribuir gratuitamente. Você, no mínimo, você tem que pedir. Até aqueles que vivem de benefícios de programas sociais, eles têm que ir lá pedir, eles têm que ir lá bater na porta e se apegar com Deus que seja aprovado. Mesmo o governo lá oferecendo, eles têm que pedir. Então, com Deus, se você quer algo, você tem que pedir. Nesse caso aqui, é sabedoria. Mas vale para tudo. É claro que tudo que for bom, que for agradável, que for de boa fama. Não adianta você dizer: eu vou pedir a morte de alguém, eu vou pedir. É claro que em alguns casos cabe, né? Mas eu estou falando de prejudicar pessoas inocentes, de destruir um casamento em prol do seu ego. Tem gente que é sem noção, tem gente que vai fazer: eu vou pedir para Deus destruir fulano, para destruir aquele casamento, para eu ficar com aquela pessoa. Tem as mentes doentias e endiabradas que fazem isso. A oração contrária é igual a macumba, ou pior. Então, tudo que você quer de Deus, nesse caso sabedoria, Deus vai lhe dar, e vai dar com generosidade. Você sabe o que é com generosidade? Vai dar, mais ou menos o que a sua avó, se a sua avó é aquela avó padrão, que gosta de adular o neto, que gosta de paparicar, é mais ou menos que gosta de estragar. Aquela avó que indaga: coma isso, coma aquilo, deixa o menino quieto, deixa a criança quieta. Ela é criança, tem que brincar mesmo. Então essa avó está sendo generosa. A gente até entende que está estragando, em alguns casos estraga.
Mas quando Deus fala que ele dá com generosidade, ou seja, ele dá sem medida. Então não fica, vou dar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Não. Se ele vê que você entendeu que a sabedoria é essencial para a sua vida, igual a água, igual ao alimento para o seu corpo, e Deus vai dar sem medida. Deus já vai lhe dar o tanto que você vai ficar nessa fase e nas próximas. Basta que você peça. Sinceramente, eu não sou tanto de pedir sabedoria a Deus. Eu, Milton, não sou tanto de pedir sabedoria a Deus. Com base nessa direção de Deus, eu vou passar as minhas orações, acrescentar isso, pedir sabedoria. Eu peço, esporadicamente eu peço, eu me dá sabedoria, mas numa situação específica, me dá sabedoria para eu saber me conduzir nessa situação, eu peço. Mas eu vou pedir agora sempre, vai ser uma das pautas das minhas orações, sabedoria. Porque sabedoria não é só para me destacar entre as pessoas, não. É para minha própria defesa, minha própria proteção, para saber me relacionar com Deus, com o próximo, para eu saber o que agrada a Deus, para eu saber o que não agrada a Deus, fazer as melhores escolhas possíveis, para eu saber me comportar no meu casamento, na criação dos meus filhos, no relacionamento com os meus pais, com os meus familiares. Então precisa de tudo isso. Às vezes, grandes vezes, a maioria das vezes que eu tive conflitos, atrito com as pessoas da minha parentela, foi por falta de sabedoria. Eu poderia ficar calado. Se eu tivesse ficado calado, muita coisa eu não tinha entrado. Claro que muitas vezes inocente, muitas vezes errado, mas se eu tivesse sabedoria, a sabedoria necessária, Satanás não teria tido vantagem sobre mim em muitas das situações. Então, às vezes, a gente culpa o diabo, culpa fulano, culpa ciclano, aquela pessoa foi ingrata. Não importa o que as pessoas sejam com você, não importa quem ele traiu, quem é ingrato, se você tiver sabedoria, você vai sobressair. Você vai sobressair, você vai entender a sua missão, você não vai se abalar com uma traição. Você se entristece, claro, não vou ser mentiroso aqui não. Se a pessoa foi traída, vai se entristecer. Se você fez um favor para alguém, se você se dedicou a servir alguém, essa pessoa na primeira oportunidade, ela lhe difama. Aconteceu comigo isso em rede social. Uma pessoa da minha parentela, que eu fiz favor, um favor que somente eu me dispus a fazer. E na primeira oportunidade que essa pessoa teve, por motivos de política, essa pessoa nunca se lembrou de nada que eu fiz. E ainda me acusou falsamente, né, de coisas da minha infância. Para vocês verem como o diabo ele usa as pessoas. Mas, se eu tivesse ficado quieto, ignorado, deixado para lá, eu teria vencido. Ali eu não venci aquela situação. Eu me justifiquei. Justificar não é vencer. Porque quando nós nos justificamos, na maioria das vezes, Deus poderia fazer muito melhor. Então, a sabedoria serve para isso, para você evitar algumas situações, fugir. Outras você vai ter que encarar, é normal, mas se for com sabedoria você é mais que vencedor. Então, Tiago, que inspirado por Deus, ele já sabia da necessidade da sabedoria. E muitos de nós falamos mais associado mais ao conhecimento, à intelectualidade, a um curso, a uma formação, não tem nada a ver. Então vamos continuar a leitura. Irmão Luciano está desempregado. Falou tudo que precisava, palavra-chave da sua vida, sabedoria, como ela vai vencer na vida, o emprego. Amém, irmão. Então o irmão entendeu a mensagem, glória a Deus. Se não tiver sabedoria, irmão, a gente não vence. E se conquistar algo, às vezes não desfruta. Entendeu? E se desfrutar, às vezes vai desfrutar com pessoas erradas, de maneira errada e vai jogar fora. Então essa palavra aqui, ela não é para atemorizar ninguém, nem desmotivar ninguém. É justamente você que está tendo contato com essa palavra, pode ter certeza que as portas da bênção já estão muito próximas. Porque como é que Deus vai falar de sabedoria para alguém que precisa somente de uma cura? Então a cura está chegando. Mas ele quer que, além da cura, você administre a sua saúde, a sua alimentação, o seu corpo. Como é que Deus vai falar, tenha sabedoria, você está desempregado, é porque o emprego está chegando, mas você tem que saber se conduzir nesse emprego novo. Deus está lhe dizendo, me dizendo que o que nós necessitamos, o que nós precisamos, o que nós queremos, temos buscado, vai chegar. Agora, é essencial que para nós vivermos, desfrutarmos isso com o máximo de aproveitamento, tem que ter sabedoria. Senão vai jogar fora. Então, vamos aqui trabalhar situações hipotéticas. A gente aqui está cheio de pernilongo. Essa época, eu acredito que essa época até abril é uma curiosidade minha aqui. Eu acredito dessa forma, eu sempre associei. De uns tempos para cá eu tenho associado.